Saca só, eu escolhi uma cópia do filme do Mario, bora assistir? Ok... Super Mario Bros. De 1993 foi a primeira tentativa de adaptar as aventuras dos irmãos encanadores para as telas do cinema, e ela teve um descomunal êxito em fracassar completamente. Contudo, também tem que dar uma leve passada de pano aqui, porque se até hoje a lore do Mario não é nada muito desenvolvido, super complexo, ou então tem muita coisa que vai além do salve a princesa, mas vê se acerta a porra do castelo na próxima. Em 1993, a fonte era ainda mais escassa. E eu sei que tem a parada lá de Sarasaland, lá do Super Mario Land, que tem o Subcon, né, o Mundo dos Sonhos no Mario 2, e até mesmo a Ilha dos Dinossauros em Super Mario World. E por mais que eu concorde que essas ambientações possam servir de pano de fundo para um bom filme, nenhum desses jogos por si só tem um bom roteiro que sirva para virar uma adaptação. Ou seja, eles tinham conceitos em mãos, mas nenhuma história realmente boa para se colocar num filme, e também nem se deram ao trabalho de tentar desenvolver o personagem no novo cenário ou colocar coisas a mais. O que eu quero dizer é que não é impossível você fazer um filme com a premissa de salve a princesa, derrota esse cara, salva esse reino, come cogumelo. Não é difícil você fazer um filme com essa premissa, que é uma premissa muito simples e muito clássica, mas para que dê certo você tem que desenvolver os personagens, você tem que transformar isso em algo mais interessante do que só esses 3 pontos. Porque esse conceito simples de vai do ponto A até o ponto B e salve alguém no processo, ele pode funcionar muito bem num videogame, mas não para um longa de 1h40 com cena pós-crédito. Porque enquanto o primeiro você vai prezar mais pelo gameplay, se o gameplay for bom, você vai conseguir pelo menos curtir a jornada até lá, o filme tudo que ele tem para te mostrar é a história, e se a história for ruim, Super Mario. E para piorar essa situação, junto com a ausência de uma base sólida e de boas referências, os caras quiseram criar uma espécie de multiverso mais tangível e talvez mais interessante para um público geral dos anos 90. E por público geral, eu me refiro àquela pessoa que pode até reconhecer, né, associar o nome do filme ao jogo, mas não necessariamente tenha jogado ou criado interesse no produto. Até porque na década de 90 ainda era muito forte aquele raciocínio de que videogame é coisa para criança. E o filme não é exatamente uma obra infantil. Ai, Lusca, como assim o filme do Mario não é para criança? Bom, eu posso começar pela cena da boate, que definitivamente não é um lugar onde eu levaria o menor de idade. Mas talvez você prefira esse pôster sugestivo aqui que parece um nome de filme pornô, mesmo que ele possa ser só uma referência a um filme de 1957 que ninguém vai reconhecer, especialmente uma criança dos anos 90. Ou eu posso simplesmente apontar o fato de que no elenco do filme tem uma moça escalada para fazer uma prostituta. Tudo bem que a cena com ela foi deletada, mas em algum momento da história, prostituição foi canon no universo do Mario. Durma com essa. E como já é de se esperar, a própria narrativa em si, tirando algumas referências a itens e personagens do jogo, não tem nada a ver com o videogame. É um filme de aventura que tenta colocar aquela essência radical, né, aquela essência edgy dos anos 90, em cima de um conceito que não casou bem com a iniciativa, mesmo com a presença do básico, que são os 2 irmãos encanadores, a princesa que tem que ser resgatada, e um vilão soberano, o desgraçado do Copa. Referências do desenho do Super Mario que ninguém nunca vai reconhecer. Não devia ajudar você por causa de todas as moedas de ouro que você dá para o desgraçado do Copa. Pronto. Ainda assim, tudo isso é executado de uma forma tão diversa ao que você vê no jogo, que mesmo com as referências é difícil de acreditar, é difícil de aceitar que esse era para ser um filme com base na história do Super Mario. Parece que era para ser qualquer outro filme e aí simplesmente botaram a marca e falaram, façam referências agora. Tipo, já tava pronto, sabe? A própria cidade que chama Dinohattan, que é Manhattan com dinossauro, parece mais uma mistura distópica da cidade do Blade Runner com Raccoon City. Tem até o Mr. X. Porém, eu tenho que dizer que nem tudo é um caso perdido. O filme conta sim com uma ambientação legal, mesmo que ela não tenha nada a ver com o videogame, e também tem vários efeitos práticos e animatrônicos muito bem feitos. Só que isso também não é o suficiente para carregar o filme todo. E assim como todo mundo sabe que os dinossauros não foram realmente extintos e só enviados para um novo universo depois do impacto do meteoro, chegou a hora do resumão com spoilers.
E eu não sei exatamente o que uma coisa tem a ver com a outra, mas seria muito legal se você deixasse um like e compartilhasse o vídeo. O filme começa a partir da ideia de que o meteoro que extinguiu os dinossauros, na verdade, apenas os mandou para uma dimensão paralela, onde eles continuaram a evoluir até atingirem a forma humana, só que descendente de répteis. Tipo Zuckerberg. Daí a gente pula pro Brooklyn de 1973, aí passa o Chris correndo, enquanto uma mãe deixa sua filha nas portas de uma igreja. E essa, infelizmente, é uma prática até que comum, não fosse pelo cesto que parece uma nave espacial com uma kryptonita anexada em cima, e o fato de que essa mulher pôs um ovo desse tamanho. E a Daisy nasceu do ovo, a princesa. Uma criança nasceu do ovo. Ainda assim, o mais impressionante nessa cena é que as freiras levaram tudo numa boa e nem cogitaram tacar fogo na criança. A Inquisição realmente não é mais a mesma. E se você acha que essa deveria ser a princesa Peach, fique sabendo que o personagem dela, mesmo tendo surgido no Yoshi Safari de 1993, que é o mesmo ano que lançou o filme, só foi ganhar peso lá no Mario 64 em 1996. E nesse meio tempo o que a gente tinha era realmente a princesa Daisy de Sarasa Land, que surgiu em 1989 em Super Mario Land. Então a gente vai pro Brooklyn 20 anos depois, em 1993, onde o Scapelli, que é tipo um empresário do ramo de construções e está tentando tirar um grupo de arqueólogos de uma universidade de dentro de um terreno que ele estava executando uns trabalhos. E é óbvio que na liderança desse grupo a gente tem a nossa jovem dinossauro. Como manda o decoro, o bom senso e o profissionalismo, o Scapelli simplesmente ameaça dar um sumiço na mina e por isso ela vai até o telefone público mais próximo pedir ajuda para a faculdade. Em 93 era muito mais fácil ter um telefone na calçada do que no seu bolso. Até porque ele não caberia no seu bolso. E é nesse momento em que ela cruza o caminho dos irmãos Mario e Luigi Mario. O sobrenome deles é Mario. E nesse momento aqui parecem simplesmente os sequestradores mais gentis do bairro. Acontecimento esse que eu só consigo justificar por razões de temos o orçamento que está acabando e ainda tem que terminar o filme. Então nesse passe de mágica cinematográfico, do nada a Daisy aceita sair com o Luigi, com o Mario e com a Daniela, que talvez seja uma referência a Pauline, que você pode conhecer lá do Mario Odyssey, mas que já existe desde o Donkey Kong, que é o primeiro jogo lá que aparece o Mario. Mas o personagem dela, Daniela mesmo, foi feito pro filme. E resumindo os próximos 10 minutos de longa, a gente tem o seguinte: fica estabelecido o quase romance da mocinha com o Luigi, ela o leva até a escavação para mostrá-lo o seu trabalho, os caras do Scapelli estouram um cano para inundar a escavação, eles chamam o Mario para ajudar e aparece o Iggy e o Spike. Sim, esse Iggy e esse Spike, que foram mandados pelo Koopa para o mundo dos humanos atrás da Daisy e do colar dela. Eles levam a moça, que mais tarde aparece para os irmãos Mario ao melhor estilo Han Solo, deixando o colar com a pseudo-kryptonita nas mãos do Luigi, e aí os dois atravessam a rocha e estamos em Dino Hatton. E como eu disse, um dos pontos altos do filme está na ambientação. Ela claramente não tem nada a ver com o jogo do Mario, mas ainda assim cria uma vibe bem legal de distopia futurista, mas nem tanto, movida a sangue de Power Ranger, eu acho. Tem faísca pra tudo quanto é lado aqui. O filme inteiro parece patrocínio de máquina de solda. Nesse meio tempo, os capangas do Koopa entregam a princesa, mas esqueceram do... Where's the Rock? E o The Rock, por sua vez, estava com o Luigi, que foi roubado por uma idosa, que por sua vez também levou um WWE da Big Bertha, assim, da maneira mais gratuita possível. A moça fica com a pedra, sai saltitando do local e eu fico me perguntando o porquê. A nossa colega aí, além de uma referência a um peixe gigante, é segurança de uma boate. Então... por que em primeiro lugar ela se meteria numa situação dessa e ainda por cima ficaria com o colar, roubaria ativamente uma pessoa só pra ficar usando um acessório? Parece que eles tinham que colocar algum obstáculo no filme, senão ele ia acabar nos próximos 10 minutos. Nesse meio tempo, o Toad é preso por cantar músicas anti-Koopa. Sim, esse cara aí é um cogumelo. E os irmãos entram pelo cano e vão pra uma cadeia que aparentemente não condena seus fetiches, eu acho. Do outro lado da cidade, a Daisy é colocada num cativeiro com outras moças que foram sequestradas sem querer, e inclusive a Daniela também tá lá. E de volta à cadeia... Oh no. Oh no. Bom,
foi um final meio estranho, mas é fazer o quê? A gente vai ficando por aqui, vocês não vão cair nessa, né? Na cena da cadeia, a gente descobre duas coisas. A primeira é que existe um fungo que tá sufocando a cidade, e a segunda é que os Goombas, nesse universo, são um retrocesso na escala evolutiva que transforma os humanos de Dinohatan em... Bom, isso aí, eu quero ver o Mario pular na cabeça desse bicho agora. Os irmãos conseguem escapar e durante a fuga a gente fica sabendo que o Luigi tem uns probleminha na cabeça, porque o cara simplesmente parou pra trocar ideia com The Last of Us aí. Nisso eles roubam um carro da polícia e fogem pela cidade, dando início a uma perseguição bem legal até, com vários efeitos práticos, fogo pra tudo quanto é lado, faísca, Power Ranger. Esse filme fica um pouco diferente. Corta pro Koopa segurando uma Super Scope e pula pro Yoshi fazendo amizade com uma Daisy numa vibe mais princesinha. E ficou mal bonitinho, vai, convenhamos. Olha só que coisa linda. Moça, dá licença que eu tô falando do Yoshi. O Koopa manda o assédio, eu acho. E aí a gente vai pra cena da boate. O que você tá fazendo? Eu nunca te vi tão nervoso assim. Vai falar com ela? The name's Mario. I'm your main man. You Ramadan, the can of Spain. Tem alguma coisa diferente aqui. Nessa parte o Mario usa todo o seu poder de sedução para recuperar o colar da Daisy, que eles descobrem que faz parte de um esquema muito maior para unir a realidade dos humanos à dos dinossauros. Esquema esse que precisa não apenas do fragmento do meteoro que está no colar, mas também de alguém que seja capaz de aguentar a carga elétrica da pedra, por algum motivo. E obviamente essa pessoa é a Daisy, ou deveria dizer essa reptiliana é a Daisy. Bom, esqueçamos isso por enquanto porque o Luigi está chapando no fungo, ou eu deveria dizer no sogrão, porque veja só, esse fungo que está espalhado por toda a cidade não é nada mais nada menos que o antigo rei de Dinohatan que foi evoluído para trás, né? Tipo Brasil, e o Koopa voltou ele tanto na escala evolutiva que ele virou um fungo. E nessa situação toda, o plano do Koopa é usar a Daisy e o The Rock para unir as duas dimensões e virar o rei de tudo. Mas o cara é rei de uma pequena cidade no meio de um deserto gigante. E até onde eu sei, ele não tem poderes incríveis e muito menos um exército competente para tomar qualquer lugar. Quais as chances disso dar certo? Bom, pelo menos enquanto isso, a gente finalmente vê os irmãos Mario nas cores certas. E era pra ser referência a esse barulhinho aqui? E pouco tempo depois, os Goombas entram no elevador sem perceber os dois. Lembrando que esse que é o exército que vai ajudar o Koopa a dominar o mundo. E pra escapar, os irmãos colocam os bichos pra dançar. Não faça perguntas, por favor. E é isso, né? Eles colocam os bonecão de Olinda pra dançar e fogem pela escotilha do elevador. Na sala ao lado, a Daisy é finalmente apresentada ao seu pai biológico. E logo na sequência, ela também já introduz o verdinho pro sogrão. É aqui também que o Mario fica sabendo que a Daniela tá na outra sala lá com as moças. Então eles se separam e enquanto o nosso amigo do bigode tá dando uma de Tarzan pra cima dos Goomba, o Koopa captura a Daisy, o Luigi e o The Rock. I believe you were looking for this. Corta pra cena do esquibunda radical com ambos chegando pras preliminares do embate final de uma maneira muito mais delicada do que eu esperava. E agora o Koopa tá todo bolado com o lança-bolas de fogo dele. E o Mario finalmente confiou no fungo e sacou uma Bobomb do bolso. Vai levar uns dias aí, né? Lá no meteoro, a Lina tá tentando unir as dimensões porque sim, e isso meio que não causou uma boa impressão. Contudo, como ela conseguiu encaixar o fragmento de volta do meteoro, começou a união das dimensões e essa cena me envelheceu muito bem. E do nada, o Mario, o Koopa e mais alguns Goombas reaparecem no centro do sítio arqueológico do Brooklyn e o Koopa transforma o Scapelli num chimpanzé e
Eita, esses caras são gêmeos. Bom, pelo jeito ninguém levou a ameaça iminente a sério, então os roteiristas decidiram devolver todo mundo pro começo da cena e fingir que nada aconteceu. Até porque o público sequer saiu do lugar, né? Todo mundo foi transportado pra terra, menos os caras que estavam assistindo lá no começo. E 7 minutos de filme depois, a bomba ainda não explodiu, pelo menos não antes de fazer a propaganda da Reebok, e os irmãos atacam o Koopa com 2 super scopes da evolução reversa, e quando ele vira praticamente um dinossauro, aí sim o negócio explode. Ou seja, não podemos explodir pessoas, mas ter prostituto da acaba bem. O rei que era o fungo volta a ser pessoa de novo por algum motivo que eu não sei explicar, a Daisy fica pra trás e os irmãos voltam pra casa, só pra 3 semanas depois serem surpreendidos por um cliffhanger durante a janta. Acho que o 2 deve lançar em breve. E aí o filme acaba com uma cena pós-crédito com 2 caras da Nintendo oferecendo um jogo com base na aventura de uma certa dupla, que certamente é o Iggy e o Spike. The Super Koopa Cousins. E esse foi Super Mario Bros, o filme de 1993. Um filme com algumas ideias boas, outras nem tanto, mas que no geral só não deu certo mesmo porque não soube definir o seu próprio público-alvo. Ele não sabia se queria ser um filme mais juvenil com base no videogame, que apelasse para uma narrativa mais simples, mais próxima ao jogo, ou então se tornava uma parada mais edgy, mais radical, para um público mais generalizado, que era a cara dos anos 90. E no final acabou sendo só um amontoado de ideias que não necessariamente se conectavam entre si e principalmente não faziam sentido algum com a fonte. Não é o pior filme que eu já vi, mas... De qualquer maneira, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com mais alguém. E claro, muito obrigado por visitar a banca, fique com Deus e tchau, tchau.